Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tadel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e hoje eu queria falar sobre algo que eu acho muito importante, né, para todos nós, inclusive para mim, em primeiro lugar, e é sobre orgulho. Então eu peguei alguns versículos que tem na Bíblia, né, que nos ensinam um pouco sobre isso e dividir em alguns tópicos, né? E para começar, né, a discutir sobre o assunto, como sempre, eu busquei algumas definições sobre a palavra orgulho. Só que o orgulho que eu estou querendo falar para vocês hoje aqui não é aquele orgulho de, poxa, terminei minha faculdade, nossa, que orgulho de mim mesmo. Ou então quando seu filho aprende algo novo, nossa, que orgulho de você, meu filho. Não é esse tipo de orgulho, né? É um orgulho onde a gente é ciente de nós mesmos, né? Onde nós temos um amor próprio exagerado, onde o orgulho que leva à soberba, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque é algo que é prejudicial para a gente, né? Para todos nós como líderes e como servos de Deus, como, né, membros da casa de Deus, como filhos de Deus. E eu busquei as definições, tem 4 que eu tirei assim para falar para vocês, porque tinha muito a ver com os versículos que eu tinha buscado. Então, presta bastante atenção, porque essas definições vão fazer sentido, né, de acordo com ao decorrer dos versículos, você vai começando a entender um pouquinho melhor, né, sobre aquilo que eu estou querendo enfatizar. E a primeira definição é excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades e ou ações. Arrogância. O outro que eu tirei foi conceito elevado de alguém sobre si mesmo, sobre si próprio. Soberba. O outro foi amor próprio exposto de modo exagerado, né? Altivez. Depois, mais um pouquinho, eu vou explicar dentro dos versículos a altivez, né? E o último que eu retirei foi ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém, né? Eu vou também voltar um pouquinho nesses versículos, nas definições, né? Porque, de acordo com os versículos, algumas coisas vão aparecendo aqui relacionadas, então vai ser importante. O primeiro versículo que eu tirei está em Provérbios 21, versículo 24. Ele diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Né? Aqui a gente já começa a perceber que o orgulho não é algo bom, né? O orgulho não é algo que é agradável nem para nós mesmos, nem para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E uma outra versão do mesmo versículo, mas uma outra versão diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado, né? O olhar altivo, a altivez aqui, no caso, ela significa presunção, a soberba, né? Eu acho que o nome altivez já dá uma ideia de, sim, estou por cima das pessoas, né? Aquele ar de superioridade e que realmente é algo que não agrada o coração de Deus. E a gente não pode também, como é que se diz? Confundir, né? A gente não pode confundir o orgulho com questão temperamental, porque não é isso, né? O orgulho ele é mais uma falha no nosso caráter, né? É algo que é presente porque nós somos seres humanos, né? A nossa natureza pecaminosa, né? A natureza adâmica, no caso, já vem na nossa carne isso. Mas é uma falha que a gente precisa tratar, é uma falha que a gente precisa sentar no nosso discipulado e falar assim: olha,
Algumas vezes eu já notei que eu sou dessa forma. Então, é importante demais a gente não confundir, né? O orgulho não é algo temperamental, né? Que vem de temperamento, né? Mas sim uma falha, né? Algo que vem da nossa natureza adâmica. E eu escolhi também esse versículo porque ele fala o seguinte, né? Eu gostei muito do versículo porque ele me mostrou algo que eu acho que eu nunca tinha parado para reparar. Que é o seguinte, ele fala, olhar altivo e coração orgulhoso. Aí, entre as vírgulas, está assim, a lâmpada dos perversos. Ou seja, aquelas pessoas que são ímpias, aquelas pessoas que são perversas, né, de fato, o que guia elas, né, aquilo que, tipo, dá luz a elas, entre aspas, né, óbvio, é essa soberba, esse ar de superioridade e o coração orgulhoso que estão muito aí pareados, né? Estão muito parecidos. E óbvio que a gente aprendeu muito isso, que a lâmpada, né? Para a nossa vida é o que? A leitura da palavra de Deus, né? Então, eu consegui fazer essa comparação aí. Então, a gente não deve nunca, né? Deixar o nosso orgulho tomar o nosso coração, tomar as rédeas da nossa vida. E eu separei também para a gente estar aprendendo mais aqui 5 pontos para nós termos cuidado em relação ao orgulho. E o primeiro deles eu acabei já citando aqui para vocês, mas é a falsa superioridade, né? Por que falsa superioridade? Porque ninguém é superior a ninguém. Então, por isso falsa superioridade. E às vezes nós, né, como seres humanos, normal, nos achamos superiores a todas as outras pessoas, mas de diferentes formas, né? Pode ser por inteligência, pode ser por beleza, né? Por alguns assuntos específicos, assuntos que talvez você estudou e você acha que você sabe melhor. É óbvio que alguns pontos sim, você vai saber explicar, exemplificar e pelo fato de você ter estudado aquilo, né? Mas não especificando coisas dessa forma, mas assim, assuntos em geral, né? E isso nos impede o nosso crescimento, impede que a gente cresça na casa de Deus, no reino de Deus, e a gente acaba matando futuros líderes. Por que matando futuros líderes? Porque quando a gente se acha superior a alguém, quando a gente tem esse orgulho, né? Estou há mais tempo na casa de Deus, estou há mais tempo na igreja, então aquele irmão ali, ele não sabe fazer nada, ele não pode fazer nada. Então a gente, ao invés de pegar essas pessoas e discipular e fazer com que elas cresçam, a gente acaba matando elas, né, espiritualmente. A gente diz, não, você fica aí agora de lado, porque por mais que eu queira que você faça alguma coisa, poxa, eu vou saber fazer melhor, então fica aí, tá? Não faz nada não. Então, isso acaba também fazendo com que a gente mate outras pessoas, né? Não matar de verdade, literalmente, mas espiritualmente. A gente coloca uma tampa na vida daquela pessoa e ela não consegue crescer. E como consequência, a gente ainda assim nos mata também e nos afasta de Deus. Porque, como vocês vão ver aqui, isso acontece. O orgulho, ele é uma pedra no nosso caminho, né? E eu separei o versículo aqui de Provérbios 21, 24, mas também numa outra versão, que diz assim, o vaidoso e o arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Ou seja, o orgulho mais uma vez aqui presente, né, na vida cotidiana, mas de uma forma negativa, de uma forma que a gente sabe que não deve acontecer, né? E o segundo ponto, o primeiro foi falsa superioridade, então vamos ter cuidado com isso, né? E o segundo ponto é o orgulho engana o homem. Em Jeremias 49:16 diz assim, o pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Né? Então, é um versículo que nos mostra que o orgulho ele nos engana.
ele nos cega, né? Então, quando a gente vive uma vida onde a gente tem orgulho, sabe, o tempo todo, mas, como eu já falei, não é aquele orgulho de positividade, de que você fez algo bom, não. É um orgulho onde você realmente acha que você sabe mais, que você sabe fazer melhor, que você é o único que pode fazer aquilo, e isso nos cega, né? Nos cega a tal ponto que a gente fica lá enganado, né, naquilo que nós achamos ser o certo, e a gente acaba tropeçando naquilo. E eu gosto muito dessa parte desse versículo que fala assim: ainda que você como águia faça seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Por que eu achei interessante? Porque, como a gente viu lá em cima nas definições, né, diz que é um conceito elevado de si próprio. Então, no caso, essa elevação nos leva a achar que nós somos sempre superiores e estamos sempre acima de alguém, acima das pessoas. E eu achei que concordou demais com esse versículo aqui, né? E para prestar atenção nesse finalzinho, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Então, quando nós somos pessoas orgulhosas, né, em relação a várias coisas dentro da igreja, ou até mesmo com pessoas fora da igreja, né, a gente está armando uma armadilha para nós mesmos, né? Nós mesmos estamos nos enganando. E isso é algo muito sério, né? Porque a gente vive uma vida de engano e Deus não quer isso para a gente de forma nenhuma. Pelo contrário, Deus quer uma vida onde a gente viva algo verdadeiro, algo positivo para nós, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E esse foi o segundo ponto: o orgulho engana o homem. Então, não vamos nos permitir ser enganados, né? Terceiro ponto: o orgulho afasta o homem dos seus semelhantes. O nosso orgulho, muitas das vezes, né, em relação aos nossos semelhantes, ele nos impede de ver o que está ao nosso redor, o que está à nossa volta. Então, é muito importante esse fato, né, nas nossas vidas. É muito importante a gente parar para prestar atenção. Nossa, vamos refletir aqui. Será que eu estou deixando que o meu orgulho, né, impeça de eu ajudar o meu irmão? Porque é aquilo, às vezes a gente olha para o nosso próprio umbigo, mas também não se dá conta do que está ao nosso redor. Então, às vezes tem irmãos ao nosso lado precisando de ajuda, precisando de uma oração, precisando de um abraço. E o nosso orgulho nos afasta deles de diversas formas, né? Eu já falei algumas no início, porém a gente precisa muito tomar cuidado, né? E em Provérbios 19, versículo 7, diz assim: o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure, para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. O que acontece aqui? Ele deu o exemplo aqui do pobre, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que têm problema com pessoas pobres. Não, pobre é uma pessoa suja, o pobre eu não posso tocar. É óbvio que não são todos, mas existem pessoas assim, né? E não é só o pobre aqui, a gente tem que, né, generalizar mais o versículo, a gente tem que olhar e falar assim, existem vários tipos de pessoas que a gente despreza, ou porque a gente foi criado com um preconceito de alguma coisa e então a gente despreza aquele tipo de pessoa. Pode ser por aparência, pode ser porque a pessoa tem um temperamento diferente do nosso, então isso acaba fazendo com que a gente se mantenha ali naquele nosso orgulho. Não, olha, pode ser até mesmo quando o irmão erra com a gente, né? Não, ele errou comigo, ele que veio me pedir desculpa, por que eu tenho que ir até ele? Então, a gente acaba afastando as pessoas que nós amamos, afastando amigos, parentes, familiares, e isso é muito ruim, porque a Bíblia fala que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, a gente precisa um do outro, nós precisamos uns dos outros, né? Então, é muito ruim quando a gente deixa o nosso orgulho atrapalhar isso, atrapalhar algo que está mesmo escrito na Bíblia, né? E só para dar mais um exemplo sobre esse tópico, Jeremias 38, 22. Vou ler metade do versículo e depois eu vou explicar por quê.
Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. O versículo já diz por si só, mas queria também dar uma explicação, porque nesse versículo fala sobre quando o rei Zedequias pediu conselho para o profeta Jeremias. E o profeta disse assim para ele: se você obedecer a Deus e se entregar ao rei da Babilônia, vai correr tudo bem. Mas se ele não se entregasse ao rei, a família dele não ia estar salva, ele ia ser entregue nas mãos dos babilônios e toda a cidade dele seria queimada. Aí ele falou assim para o profeta: olha, eu temo porque alguns judeus estão do lado dos babilônios e eles podem me entregar. E o profeta disse que aquilo não aconteceria se ele obedecesse a Deus. Então, o que aconteceu aqui? E se ele, o rei, tivesse tido orgulho naquele momento? Não, olha, vou obedecer não, sabe por quê? Os judeus lá estão querendo me trair, eles vão me trair. Tenho certeza que se acontecesse o que eu estou fazendo, eles vão me trair. Então ele poderia muito bem ter escutado a voz interior dele, por exemplo, e ele poderia ter deixado que o orgulho dele falasse mais alto, Porém não, ele decidiu o quê? Obedecer a Deus, que naquele momento estava sendo usado, o profeta estava sendo usado para falar para ele. Então, aí acontece que eu li no versículo, Se ele realmente não tivesse escutado a voz de Deus, aquilo que o profeta estava falando, ele teria sido entregue e a cidade teria sido queimada. E ele também, de qualquer maneira, teria sido morto e ainda iam entregar ele. Mas não, ele obedeceu a Deus e por isso deu tudo certo. Ou seja, o orgulho dele, ele mesmo feriu naquele momento e ele resolveu obedecer a Deus. Então, se ele realmente não tivesse ferido o próprio orgulho naquele momento ali, ele teria perdido a família, teria sido morto e a cidade dele teria sido incendiada. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui é que quando a gente fere o nosso próprio orgulho, aquilo que a gente acha que sabe mais, a gente, na verdade, está obedecendo a Deus e se aproximando mais de Deus e, consequentemente, daqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente dá um bom exemplo. A gente dá um exemplo de que nós estamos nos humilhando para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. E esse foi o terceiro tópico, onde o orgulho afasta a nós dos nossos semelhantes. O próximo tópico que eu escolhi foi: o orgulho prepara a queda do homem. Eu acho que já ficou muito claro o porquê, Só nesse pedacinho, mas ainda tem algumas coisas para falar para vocês. E como a gente viu nas definições acima, o orgulho é algo que realmente nos impede de ser pessoas humildes e de ser pessoas servas, Então, ele realmente é um passo para a nossa queda. É como se nós mesmos estivéssemos preparando armadilhas para nós mesmos cair, E lá em Jeremias 50, vou ler o 31 e o 32 para vocês, diz assim: eis que sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Então a gente vê aqui, em Jeremias 50, de 31 e 32, que aqui já é bem claro que o soberbo cairá. Ou seja, nós mesmos preparamos a nossa queda quando nós nos enchemos de nós mesmos, quando nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos. Então, realmente é algo que a gente deve abandonar. É óbvio que nós somos pecadores, nós temos a nossa natureza carnal, mas se a gente estiver ali constantemente ferindo o nosso próprio orgulho e nos humilhando diante de Deus,
é óbvio que Deus vem sobre nossas vidas e nos ajuda cada dia mais a ser melhores. E para terminar esse tópico, Provérbios 16, o 18 e o 19 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar dos despojos com os orgulhosos. Então a gente pode perceber aqui o seguinte, que é melhor nós abandonarmos esse nosso orgulho. Por quê? Como eu falei no versículo, o orgulho vem seguido da destruição. Então, ou seja, orgulho, destruição. Então, se você realmente não quer ser destruído, a gente tem que abandonar esse orgulho. E o mais interessante desse finalzinho aqui é que ele diz assim: o melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar dos despojos com os orgulhosos. Por quê? Porque se você é humilde, você está fazendo a vontade de Deus. A gente precisa se humilhar cada dia mais. Então Deus vai tomar conta daquilo, da nossa vida, da nossa situação, né? Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, né? Então é melhor nós ficarmos lá como espírito humilde do que partilhar do despojo daqueles que são orgulhosos. Porque, como eu falo no início ali, o orgulho vem antes do quê? Da destruição. Então, é muito melhor, né, gente? Vamos, né, estar constantemente, assim como eu tenho tentado todos os dias fazer. Não é fácil, óbvio que não é fácil. Não é fácil você ferir o seu próprio orgulho, não é fácil você achar sempre que está certo. Eu tenho essa leve mania de achar que eu estou sempre certa. Minha mãe vive dizendo isso para mim. Mas eu sei que é só para eu melhorar. Então, né, a gente tem que estar ali todos os dias batendo nessa tecla para que a gente possa crescer cada dia mais. O último tópico é: o orgulho afasta o homem de Deus. Né? Eu já falei um pouquinho também, mas lá em Tiago 4, versículo 6, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem uma referência também em Provérbios 3, 34, para quem quiser anotar e depois dar uma lida, né? Porque fala sobre o zombador, se eu não me engano. E é basicamente a mesma coisa, seguindo alguns versículos que a gente leu ali. Então Deus detesta, odeia orgulhosos. Como? Está lá em Provérbios 6, 16 até 19. Eu vou ler esse pedacinho para que vocês possam entender, mas está logo no iniciozinho. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, está bem ali no iniciozinho. Olhos altivos, a gente viu lá no início na definição que isso também é sinônimo de orgulho. Então, isso nos afasta de Deus porque Ele odeia, Ele detesta isso, né? E eu posso também dar um exemplozinho para vocês que é sobre Saul e Davi, né? Que Saul ele foi orgulhoso e ciumento em relação a Davi, né? Principalmente naquele versículo que a gente que ele fala sobre que o pessoal vem voltando da batalha, né, contra os filisteus. Então eles falam que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E naquele momento ali, quando Saul ouviu aquilo, ele podia ter pensado: poxa, Davi me ajudou. Mas não, ele não pensou dessa forma. Ele pensou assim: como assim? Um cara que chegou agora, que é fracotezinho, e eu aqui que sou o rei, como ele pode ter conseguido matar, né, ganhar uma batalha onde tinha mais do que as que eu batalhei? Então ele teve orgulho e falou assim: não, isso não pode acontecer, eu tenho que ser melhor do que ele. E aí o que aconteceu? Ele teve o seu orgulho ferido naquele momento, mas não foi ele feriu o seu orgulho, não. Davi feriu o orgulho dele porque ele queria ser o melhor, né? Ele era o rei, então ele tinha que ser o melhor. E a partir daquele momento ele começou a perseguir Davi, e todo mundo conhece a história. Mas nesse momento a gente vê um exemplo de algo que não deveria ter acontecido. Algo que, na verdade, ele deveria ter ficado feliz porque Davi estava ajudando a ganhar uma batalha, né? E, na verdade, não foi o que aconteceu. E, por último,
né, queria fazer uma pergunta para vocês, né? Você já sentiu orgulho? Eu acho que talvez seja uma pergunta meio redundante, talvez. Mas pensa aí, você já sentiu orgulho? Em que momento você sentiu orgulho? Como foi que você agiu? Você percebeu que aquilo era orgulho para você? Ou não? Lá em 1 Timóteo, né? O capítulo 6, eu vou ler do 3 ao 5, porque eu acho que fica de melhor entendimento, mas eu vou enfatizar um versículo bem no meio. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é, segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, de tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, o que acontece, né, aqui, mais ou menos nesses versículos, é nada mais, nada menos do que coisas horríveis que acontecem a partir de pessoas que são orgulhosas e vivem no orgulho. Elas literalmente vivem no orgulho. Então, com tudo isso que eu quis dizer, na verdade, não é que você não pode sentir orgulho 3 segundos da sua vida, mas que você deve lutar contra isso e não deixar que isso tome conta do seu ser. Porque nos afasta de Deus e Deus não quer isso para nossas vidas, né? Deus quer que nós sejamos líderes em potencial. Deus quer que nós sejamos pessoas que vão ajudar os semelhantes, ajudar as pessoas que nós chamamos de irmãos, né? E, como eu disse, vou enfatizar o versículo que está escrito: é orgulhoso e nada entende. Por quê? Porque o orgulho nos cega, como eu falei, né? E o resto diz: esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. A pessoa está cega, ela não entende, então tudo para ela, não, eu sei mais, mas será que aquilo é certo? Será que aquilo é verdade? Então causa briga, causa difamação, porque às vezes você fala assim, não, eu sei melhor, ele não sabe, aí você vai e começa a contar para outras pessoas, né? E aí começa a gerar também fofoca e suspeitas malignas também, né? Poxa, eu acho que é assim, eu tenho certeza de que é isso que Deus está falando e aquele cara está falando outra coisa. Pô, não é possível. Aquele cara ali ou está endemoniado ou eu não sei. Então, começa a gerar uma bagunça na nossa mente, no nosso coração e tudo isso por causa de uma palavra pequena, orgulho, né? Então, que a gente possa, né, nesse dia, entender e guardar nos nossos corações que o orgulho, ele é pecado, ele nos distancia de Deus, ele nos engana, nos cega e ele nos distancia do nosso próximo, daquele que está perto de nós. Era somente isso que eu tinha para trazer para vocês, né, nessa noite. E para que, começando por mim, que a gente possa estar sempre, né, olhando para aquilo que nós estamos fazendo e olhando se nós não estamos deixando o nosso orgulho tomar conta das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas ações, né? Que, como a gente viu aqui, pode ser um excesso admirado com base em característica, qualidade ou ações. Então, que a gente procure avaliar e ver se isso não está tomando conta da nossa vida. E eu queria orar só para a gente encerrar. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração, né? Para que no momento da oração Deus realmente esteja falando com você. Amém? Amém, Espírito Santo de Deus. Queria te pedir nesse momento, Pai, que você venha trabalhar no nosso coração, você venha trabalhar na nossa mente, Deus, para que todo orgulho que tenha nas nossas vidas, nós possamos saber falar com os nossos discipuladores sobre isso, expor essa situação, esse assunto, para que nós possamos ser ajudados, Pai, por Ti, através dos nossos discipuladores, para que nós possamos também crescer, ajudar a outras pessoas a crescerem, Pai, dessa mesma forma, Senhor Jesus.
que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que nos leva à falsa superioridade, achar que sabemos mais uns que os outros, para que nós possamos evitar brigas, contendas, fofocas, Pai, tudo aquilo que possa querer nos cegar e nos enganar, Pai. Tira de nós, dos nossos corações e nos livra, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo que você tem feito, muito obrigada por esse Tadel, Senhor, e que cada um receba na sua casa agora a bênção de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, até a próxima.